Olá, gente. Estou hoje aqui para falar sobre essa grande biografia do C.S. Lewis, por Alistair McGrath. Eu estou aqui, inclusive, na minha estante dos livros do Lewis. É um autor que eu gosto demais. E essa biografia, com certeza, foi uma das primeiras que eu fui ler para conhecer um pouco mais o C.S. Lewis. Tem várias biografias, mas realmente essa eu acho que é uma das melhores que tem por aí. Inclusive uma das melhores biografias mesmo. É uma biografia que eu gostei demais. O Alistair McGrath, né, para quem não conhece, ele é um autor inglês, né, deu aula em Oxford e tal, e ele é formado na área de exatas, tem várias formações na área de exatas, de matemática, física, química, mas ele sempre se interessou, né, por esse diálogo entre fé e ciência, tem muitos livros dele falando sobre isso, e ele era um grande fã, né, é um grande fã do C.S. Lewis. Então, claro que ele ia escrever sobre o C.S. Lewis. E ele pesquisou tanto para escrever esse livro que, inclusive, deu até sobrou fontes, sobrou informações, sobrou dados, e até escreveu esse outro livro aqui, né, conversando com C.S. Lewis sobre alguns pontos importantes, né, educação e tal, fé. Então, bem legal, né, também ler esse livro, mas eu quero falar sobre esse aqui. Assim ele começa. Quem é C.S. Lewis? Para muitos, provavelmente, para a maioria das pessoas, Lewis foi o criador do fabuloso mundo de Nárnia, o autor de alguns dos livros infantis mais conhecidos e discutidos do século XX, que continuam atraindo leitores entusiásticos e vendendo aos milhões. 50 anos após sua morte, Lewis ainda é um dos escritores mais influentes da nossa época. Juntamente com seu igualmente famoso colega e amigo Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis, Lewis é amplamente reconhecido como uma referência literária e cultural. Né? O C.S. Lewis foi um autor assim que ele é impressionante. Né? Você vai ler, por exemplo, um livro como Cristianismo Puro e Simples, e pessoas de amplos espectros, né, do cristianismo leem e gostam e concordam, né, com o que ele tem para falar. Então é um livraço. Né? Eu gosto de todos os livros do C.S. Lewis. E essa biografia é muito legal para você conhecer um pouco mais a vida do C.S. Lewis, quem foi ele, né? Essa até tem o subtítulo, né, do ateísmo às terras de Nárnia, né? Apesar de ele ter sido criado num lar, né, que era protestante, ele logo abandonou, né, e foi só na universidade que ele conheceu, voltou de volta, né, ao cristianismo. Voltou de volta, fica redundante, né? Mas ele voltou ao cristianismo justamente em conversas com o seu amigo Tolkien. Né? Então, uma longa amizade, foi um longo tempo de gestação do Tolkien falando, eles caminhando lá no Edson's Walk, que é um caminho em volta da Universidade de Oxford, do campus específicos da Madeleine, né? Que é a universidade onde o Lewis e o Tolkien estudavam e depois foram professores ali, né? E é quando eles eram professores é que eles têm esse contato ali nessa Edson's Walk, e depois de várias conversas o Lewis se converte. É muito legal porque aqui essa biografia que o McGrath ele foi bem cuidadoso de ir nas fontes, ir nas referências, né, buscar lá as fontes para realmente trazer assim bem detalhado a vida dele, mas é um detalhe da vida do Lewis, não é aquele livro chato, né, que aqueles detalhes chatos, mas é muito bem escrito, muito gostoso de ler. O McGrath tinha essa habilidade, né, de escrever muito bem, é muito gostoso de ler os livros dele. Então você pode ler livros até de níveis diferentes de dificuldade, né? Se você vai ler às vezes um livro mais específico de fé e ciência, né, ele né, mais profundo e tal, mais difícil, mas ele tem vários níveis, então é bem gostoso de ler ele. Né? Então, por exemplo, a gente tem um livro Ciência e Religião, publicado pela ABC2, que é um livro, digamos assim, no meio termo entre difícil e introdutório, né? Um livro muito gostoso de se ler também. Mas isso aqui é delicioso de se ler. Né? Você vai viajando junto, né, com o autor aqui, o McGrath, e a gente vai conhecendo pelos lugares onde passou C.S. Lewis. É legal até que ele faz uma pesquisa tão apurada que ele até chega um momento onde ele fala, muda a data que o Lewis mesmo falava que ele tinha se convertido. Isso é muito interessante, né? Curioso, porque o Lewis escreveu até livros autobiográficos, né? Então tem cartas do Lewis, tem, né, livros autobiográficos aí que ele escreveu e que ele conta, né, como que ele se converteu e tal. E juntando essas informações, o McGrath vai falar, olha, com esses dados que ele está falando,
né? Que essas questões no sentido de a árvore que estava florescendo, ele vai contando com detalhes, o Lewis, né? A árvore que estava florescendo, o caminho, a época. Aí ele fala assim: olha, provavelmente a data muda um pouquinho, essa data da conversão do C.S. Lewis. Então, o C.S. Lewis recontando a sua conversão anos depois, né? Baseando a sua memória, o McGrath vai falar: olha, provavelmente foi, né, nessa época. Né? Então, ele muda um pouquinho a data mais provável que seria exato. Claro que isso a gente sabe, né, quando a gente pensa na nossa conversão, né, principalmente quando a gente vai pensar anos depois, né, a gente vai mudando algumas coisas, não é bem exato, né, a data específica foi no dia tal, 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 né, então ele modifica isso pelos dados, né, do próprio C.S. Lewis. Então isso é muito interessante, né, de ver esse esforço do McGrath em realmente mergulhar na cabeça do C.S. Lewis, mergulhar nos dados, nas fontes. Tem muito, né? O C.S. Lewis escreveu muito. Escreveu muitas cartas, escreveu muitas resenhas, escreveu muitos ensaios, então a gente tem muitos ensaios. Às vezes as pessoas falam: oh, Thomas Nelson está publicando ainda vários livros. Tem muito ainda para publicar, porque o Lewis realmente era muito profícuo, ele escrevia bastante. Isso é muito legal para nós que somos fãs, né? A gente tem muita coisa para ler ainda, tem muitos livros para ler ainda. Nessa edição aqui, né, A Vida do C.S. Lewis, essa biografia, é pela Mundo Cristão, tá? Então, também foi uma edição com a folha amarelada, então é muito gostoso, né? Eu sei que tem uma nova edição, não mudou muita coisa, né? Mas eu não sei o papel como é que tá, né? Então, mas é uma edição muito cuidadosa, assim. Então tem, por exemplo, imagens aqui, né? O próprio Magdalen College, como é que era mais ou menos na época que o Lewis chegou, né? Mesmo em preto e branco, ajuda bastante, é muito legal as imagens que tem acompanham. Então é uma biografia assim que eu recomendo, inclusive se você não é fã, se você quer conhecer um escritor mesmo, como que é, né, a vida de um escritor, como é que foi, porque é uma biografia muito completa, muito gostosa de se ler. Ah, eu não sou cristão, mas talvez eu me interesse por Nárnia, já li Nárnia. Leia, vale muito a pena ler para você conhecer a vida do escritor. Eu sou um fã de biografias, eu gosto muito de biografias, eu leio várias biografias de cientistas e tal, né, de várias pessoas, escritores, já li, e eu posso dizer que essa é uma das melhores biografias, né, que eu já li. Então, para ver como ela é bem completa, ela tem as referências. Às vezes você pega uma biografia, não tem referências, né? Não que você vai necessariamente ficar olhando as notas, né, e tal, mas é bom você saber que o autor está tirando de algum lugar essa informação, está tirando da cabeça dele, né, inventando. Às vezes você vê muitas vezes isso em biografias, as pessoas pegam e inventam coisas, supõem algumas coisas, falam assim: ah, eu acho que, né, nesse dia estava chovendo, o autor estava triste porque estava chovendo, mas assim, é um grande chute, né, de como que o autor está pensando, como é que o seu biografado está pensando, né? Então, pelo contrário, o McGrath ele usa muitas fontes, muitas referências, tudo é muito embasado, tudo que ele está falando é muito embasado, né? Como eu disse, de novo, sem deixar chato em nenhum momento. É muito gostoso de se ler, muito agradável de se ler. A prosa do McGrath é muito boa, né? Então é uma das melhores biografias que eu li, de todos os estilos aí, de todos os personagens cristãos, um cristão, escritor, cientista, tá? Então eu recomendo demais. Quer conhecer um pouquinho mais do C.S. Lewis, principalmente agora, né, que o pessoal está falando, vai sair, né, uma nova série aí de Narnia, então vale muito a pena, eu acho que é imperdível. Você que gosta do C.S. Lewis, você que já leu, essa biografia é imperdível, fica aí minha recomendação. A biografia do C.S. Lewis, do Ateísmo às Terras de Nárnia, de Alistair McGrath.